Uma vez me indagaram a respeito dessa época de Natal, falando assim: ah, mas a senhora fala tanto que não é para comemorar Natal por causa disso e daquilo, mas bem que a senhora compra os panetones, vai no mercado e vive comprando os panetones. De uma certa forma você está contribuindo. Eu não parei de comer as coisas do Natal, mas eu parei de comprar panetone. Todo panetone que aparece aqui em casa é porque alguém me dá. Talvez você que está vendo esse vídeo não entenda, nunca ouviu falar. Se for cristão, com certeza já sabe. Depois eu deixo aqui na descrição, vocês dão uma olhadinha lá para comprovar os versículos da Bíblia que fala, tem uma parte que fala assim que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é isso que vai fazer nós sermos aceitáveis mais ou menos para Deus pelo que nós comemos ou deixamos de comer, né? A Bíblia fala isso. E também tem outro texto que o apóstolo Paulo fala, que no caso ali ele estava falando sobre carnes, né? Naquela época que vendia muita carne sacrificada para ídolos nos açougues, nos mercados, e estava tendo uma complicação lá para o povo entender se devia comer ou não, né? Então Paulo falou assim, que não tinha nenhum problema, o ídolo não é nada no mundo, mas se eu sei que aquilo é sacrificado a ídolo e alguém que tem uma mente mais fraca, ele fala assim, você vai comer isso, é sacrificado para ídolo, a gente para de comer. Paulo diz que até deixaria de comer carne se fosse necessário para poder não escandalizar alguém, né? Um irmão que é fraco ainda no conhecimento. Sim, nós cristãos temos que às vezes abrir mão de algumas coisas em prol da salvação das pessoas. Não digo que a gente vai se alienar a tudo, porque senão, né, fica difícil, porque cada pessoa tem uma opinião. Mas um contexto ali, né, um contexto mais direto que você esteja vivendo, é adequado a gente deixar algumas coisas que a gente sabe que não vai fazer nenhum mal, que eu tenho liberdade de fazer sem nenhum problema, porém, mais me interessa saber a mente daquela pessoa, porque em Cristo também morreu. Então eu fui indagada sobre o Natal. Então eu como, não tenho nenhum problema, se eu ganhar cesta eu como. Mas se alguém falar alguma coisa, se eu tiver a oportunidade de explicar isso aqui que eu estou falando, aqui no vídeo eu até falo. Se não, simplesmente eu paro, né? De uma certa forma eu paro de contribuir, né, para essa festa que é tão confusa, mesmo nós sabendo que existem muitas igrejas que se dizem cristãs, né? Quando eu digo dizem é porque estão falando, não estou aqui julgando, né? Porque o coração de cada um, apesar de algumas igrejas, alguns pontos eu não concordar biblicamente, mas Deus é quem julga o coração e a sinceridade de cada um e a obediência a Ele acima de tudo, né? Que a gente sabe que não é só sinceridade que Deus está olhando, não. Porque se fosse assim, Ele não mandaria a gente mudar, por exemplo, quem viveu na idolatria, quem viveu adorando os deuses, intercessores sem ser Cristo, Deus não mandaria eles pararem com isso que não é certo. Estão sendo sinceros, mas não estão sendo verdadeiros, né? E nem obedecendo. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso. Se vocês já fizeram essa indagação, né, ou até pensaram, não pensem assim. Conheçam o que a Bíblia nos orienta sobre essa questão de comida, né? Então é isso, né? Se é sacrificar, é que nem coisas de festa junina, de Cosme e Damião, para mim tanto faz. Eu como, é uma delícia. Os doces de festa junina, mas não porque eles são de festa junina, porque eles são bons em qualquer época do ano, mas as pessoas costumam fazer mais nessa época. Mas se eu tiver que parar de comer, pelo menos no ambiente onde eu estou, com alguma presença de alguém que vai ter um pensamento errado sobre a minha vida e até se escandalizar, a gente para de comer. Eu, particularmente, só não como coisa que eu sei, tipo assim, sabe, galinha que foi da encruzilhada? Não, porque aí a minha natureza, para ser fraca, então eu sou fraca nisso. Eu sabendo diretamente que aquilo foi dedicado numa encruzilhada para um santo,
para macumba, gente, eu não consigo comer. Não vou dizer que nunca vou comer. É claro que a gente, se passasse uma situação de fome, a gente come qualquer coisa que dê para comer, tá? Mas enfim, viemos falar aqui por causa dessa época de fim de ano. Nossa, todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. As pessoas não largam a mão de parar. Travou no celular. As pessoas não largam a mão e parar de fazer, né, para Cristo aquilo que Ele não ordenou, aquilo que Ele não pediu, né? As comidas são boas, tudo é feito, é Deus quem dá, é Deus quem dá a farinha, é Deus quem dá o açúcar, a uva passa, as frutas. Nós podemos comer em qualquer dia, né? Sem nenhuma culpa na consciência, a não ser parar de comer por causa do bem do outro.